Amém, meus irmãos? Vamos abrir a palavra do Senhor na carta aos Efésios, capítulo 1. Meus irmãos, o tempo não nos permite explicar toda a carta, todo o capítulo, mas eu gostaria, nesses minutos que eu tenho, de levar aquilo que o Senhor quer falar para nós neste culto tão abençoado por Ele. Amém? Chegamos aqui, meus irmãos, não simplesmente para ouvir uma série de pregação. A série é apenas o instrumento que me leva a algo. Assim como o copo que está aqui, eu coloco na boca e bebo a água, assim a série é para te levar a Cristo. Nós ouvimos a palavra de Deus para termos um encontro com o Senhor. Então, ao lermos a palavra, nós já começamos a ouvir aquilo que Deus quer falar conosco, amém? Então, ouçam agora a voz do Senhor, Efésios capítulo 1, que diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para si mesmo, segundo a boa determinação da sua vontade, para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo, para o louvor da glória da sua graça, que nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue. E preste bem atenção agora nessa frase: segundo a riqueza da sua graça, que ele fez multiplicar-se para conosco em toda sabedoria e prudência, e fez com que conhecêssemos o mistério da sua vontade, segundo a sua boa determinação que ele propôs em nós, para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Nele também fomos feitos herança, predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o desígnio da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que antes havíamos esperado em Cristo. Nele também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Amém? Somente até aqui, embora eu vá tentar explicar todo o capítulo, mas somente até aqui estes versos. Povo de Deus, como é importante tratarmos dessa carta, e eu parabenizo aqui ao Frota e à equipe que escolheram essa série na carta de Paulo aos Efésios. Ela é importante para nós porque ela trata do significado maior do porquê existe a igreja. Ela trata, meus irmãos, hoje daquele vazio que existe no coração do homem. Nós sabemos que a pandemia ainda não acabou e ela vai continuar ainda por alguns anos, né? Esse medo e essa sensação de que algo vai acontecer, ela sempre vai agora estar conosco. Embora vacinados, embora alguns já tenham pegado Covid, já como eu, que quase peguei 3 vezes, né, escapei, porque eu tenho 7 vidas, né? Então faltam 4. Então, tudo isso vai continuar assim. Então, as pessoas, elas estão precisando de algo sólido, porque a vida tem se tornado um desânimo. Nós olhamos para o rosto das pessoas, mesmo elas colocando foto no Instagram, no Facebook, ou comentando as coisas nas redes sociais, há uma espécie de vazio, de desânimo. Nós não queremos mais nos envolver em coisas profundas, em algo que seja duradouro. Tudo que nós queremos é como aquela lasanha que você não quer mais fazer, mas compra no supermercado porque é mais fácil colocar ela no micro-ondas e já ela está prontinha. E esta carta é importante porque aqueles irmãos, séculos, milênios atrás, eles viveram uma experiência parecida com a nossa. Abra comigo a palavra do Senhor e veja isso, por gentileza. O versículo 13 do capítulo 3
narra para a gente aqui o motivo por que Paulo escreveu a carta do jeito que ele escreveu. Ele vem mostrando a profundidade da igreja, o mistério que ela é no capítulo 3, mas no versículo 13, ele diz o seguinte, ele abre aqui o versículo 13 com um portanto, ele diz, portanto, peço-vos que não vos desfaleceis. O que é desfalecer? É quando a pessoa está perdendo a força, né? É quando a pessoa já não tem mais ânimo. Paulo pede para esta igreja, não desfaleçam, não caiam, não voltem para trás. E ele vai motivar esta igreja a não desfalecer. E é isso então que é o tema do capítulo 1. O não desfalecimento da igreja é motivado por algo que o mundo não pode dar. Observe bem, imagine que você, nessa pandemia, contraiu enormes dívidas. Você, por alguma situação, né, perdendo ali o seu ganho, aquilo que lhe faz continuar movimentando o seu negócio, outra coisa, você perdeu. Contraiu grandes dívidas e agora você se vê numa situação onde você não consegue mais recomeçar. Sua luta naquele momento é material, você precisa sobreviver. Você precisa ter dinheiro para movimentar o seu negócio. E naquele momento, o seu psicológico é afetado. Porque você se vê numa situação onde não dá mais para trabalhar, você não tem mais tanto dinheiro, não tem outra fonte. Então ali, a sua alma começa a sentir o peso da pobreza, da falta de ânimo e de outras coisas mais. Como eu, como um pastor no século 21, vou aconselhar uma pessoa que está passando por uma situação dessa? Como eu, encontrando uma pessoa que perdeu um parente durante a Covid, vou motivá-la a viver a fé? Como eu vou fortalecer esta pessoa que já está desfalecendo? Existe remédio para isso? Existe algo na palavra, ou existe algo em Cristo que seja maior do que o desfalecimento material e também psicológico? Ou nós seguiremos a onda progressista que diz que a igreja faliu porque ela não é mais essencial? Como nós vamos nos posicionar diante de um cenário tão devastador e cruel como esse? Aonde das mídias de ponta a ponta, nós temos gente falando, a igreja não é essencial. Ser evangélico hoje é só para seguir o Bolsonaro. Nós somos massa de manobra do presidente, segundo alguns dizem. Escândalos após escândalos surgem pela internet, fazendo com que a nossa imagem desconfigure, fique desfigurada, desfalecida. E a pergunta que eu lhe faço é essa: o que fazer diante de um cenário como esse? Eu acredito que a resposta de Paulo é a mesma para nós hoje à noite, amém? O apóstolo Paulo, ele escreve, meus irmãos, é fascinante a argumentação de Paulo. Paulo vai começar, e eu quero explicar então, do verso 1 ao verso 2, Paulo se identifica, amém? Ele diz o seguinte: Paulo apóstolo, pela vontade de Deus. Paulo aqui não é um ministro que se fez apóstolo, pelo contrário. O apóstolo Paulo odiava os cristãos. Ele consentiu com a morte de Estevão. Ele estava lá quando apedrejaram aquele homem e ele rapidamente pegou cartas do Sinédrio para ir encarcerar e maltratar outros irmãos. Mas este homem, que não se fez apóstolo, que não escolheu fazer a vontade de Deus, ele era um escolhido desde a eternidade para ser apóstolo do Senhor Jesus. E ele sai na sua fúria, na sua ira, procurando crentes para poder encarcerar, mas aí ele encontrou o dono dos crentes, amém? Ele encontrou Jesus Cristo, e ali ele vê a glória de Deus, mas não vê o rosto de Jesus. E ele fala, e ele diz: quem és tu? Ele diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. Por que isso? Porque perseguir a igreja é perseguir o Cristo. Quem bate no meu filho, bate em mim. Então não toque na igreja, porque Cristo vai entrar com providência. Cristo agiu.
Ele derruba Paulo, o orgulho de Paulo é derrubado por terra, e Paulo agora vai para a casa de um homem que ele queria muito encarcerar, mas o homem que ele odiava, agora é o homem que o ama. Ananias está ali com Paulo e diz: Paulo, Deus, o Senhor me mandou vir aqui para poder te dar visão e te dizer que tu vais ser instrumento dele, tu és um vaso escolhido para pregar o evangelho dele a todas as nações. Por isso ele diz que o evangelho que ele recebeu não é fabricação humana, não é de origem humana. Ele não se reuniu e disse: vamos ganhar dinheiro do povo. Pelo contrário, ele odiava este povo. Mas Jesus é aquele que muda os nossos corações. Não há nada, como diria Shakespeare, não há uma fibra do nosso ser que o Senhor não tenha o poder de mudar para a glória do seu nome. E ali Paulo agora, ele está na cidade de Éfeso, e eu quero que você entenda. Vamos agora ler o contexto da chegada de Paulo em Éfeso, amém? Abra comigo sua Bíblia, por favor. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Veja comigo, ele chega em Éfeso, versículo 1 do 19 diz: e aconteceu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, depois de atravessar as regiões mais altas, chegou a Éfeso. Verso 8, assim Paulo entrou na sinagoga e durante 3 meses falava abertamente, argumentando e convencendo os judeus acerca do reino. Mas como alguns deles se endureceram e se mostraram descrentes, falando mal do caminho, diante da comunidade, Paulo se afastou, se separou, instruindo-os diariamente na escola de Tirano. E aconteceu que durante 2 anos, Paulo passa 2 anos pregando o evangelho de Jesus para a igreja de Éfeso. E aí verso 11 vai dizer: e por intermédio de Paulo, Deus fazia milagres extraordinários. De tal forma que lenços e panos que haviam tocado nele eram levados aos doentes, e as doenças os deixavam, e os espíritos malignos saíam deles, e aconteceu algo tremendo. Aconteceu que também alguns judeus exorcistas tentaram invocar o nome de Jesus sobre os que tinham os espíritos malignos, dizendo: eu vos expulso por Jesus a quem Paulo prega. E os que fizeram isso eram os 7 filhos do judeu chamado Seva, um dos principais sacerdotes. Todavia, o espírito maligno respondeu: conheço Jesus, sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Então o homem em que estava o espírito maligno saltou sobre eles, os subjugou, os espancou, de modo que nus e feridos fugiram. E esse episódio se tornou conhecido por todos os que moravam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e todos se encheram de temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. O verso 20 vai dizer: assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia com poder. Voltando para a carta, meus irmãos, nós encontramos agora a argumentação de Paulo, baseada nisso aqui que nós lemos, é importante demais. Por quê? Porque aqueles efésios, esta igrejinha então foi concluída, né? Ele saiu dali e foi para outra cidade, ele se despede dos presbíteros. E agora, ela já é uma igreja constituída, está desanimada, porque está sabendo que perseguições estão acontecendo com Paulo, e perseguições com a sua vida. E perseguição é um negócio forte, desfalece realmente. Mas aí Paulo vem agora, a partir do versículo 3, para relembrar a verdadeira identidade, ou aquilo que faz toda a alma de todo cristão ser revitalizada pelo poder da sua palavra. Versículo 3, então, Paulo, do verso 3 até o verso 15, meus irmãos, nós temos uma só oração. Paulo parece que está agradecendo, ele está louvando a Deus, e ele diz: bendito, ou louvado seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então observe agora por um instante. Quantos aqui assistiram um filme chamado 12 anos de escravidão? Não, você não gosta de filme, né? Então desculpem, mas é um filme muito bom. Fala da história. Vou contar esse filme mesmo. Não, vamos mudar, porque esse filme vocês não vão assistir. Mas a Priscila falou aqui a história de José, amém?
Quem é José? Ele é filho de Jacó. Pela trama dos irmãos, ele vai parar um tempo aonde? Numa caravana de escravos ismaelitas. Dali, acontece uma trama contra ele que ele vai parar numa prisão. Quem é aquele homem? Preso? José, filho de quem? De Jacó. A prisão não determina quem você é. Ele está preso, ele podia estar amarrado, ele podia estar do jeito que for, preto, da tirna, ele poderia estar sujo, fedorento, mas nada muda o olhar de Deus para com a vida de José. Ele não entra em depressão, ele não tem dinheiro, ele está falido, ele é um escravo, mas ele sabe que a condição externa não muda quem ele é internamente. Aquele menino, ele agora recebe sonhos e interpreta os sonhos. Ele é levado diante do governador de toda a terra ali existente, o Egito, e ele interpreta o sonho de Faraó. E o texto bíblico diz que o Senhor é quem faz isso por ele. Por quê? Porque ele nunca esqueceu daquilo que Deus já havia falado sobre a vida dele. Quando a Bíblia diz que ele teve um sonho e o feixe dele ficava em pé e os outros feixes se prostravam. E depois ele teve outro sonho, aonde o sol e a lua e as estrelas se prostravam diante dele. E chega um dia, ele governador do Egito, os irmãos, o pai e a mãe, todos se prostram diante dele. O sonho se cumpriu e José não age baseado na vingança, no rancor, no ressentimento. Ele declara que tudo o que ele viveu era para a glória do Todo-Poderoso. Então eu lhe pergunto, quem sustentou a José nesse tempo? Não foi o dinheiro, não foi sexo, porque ele fez foi dizer, não pecarei contra o Senhor, não é isso? Ele teve poder na casa de Potifar, ele teve a tentação do sexo, do dinheiro, mas ele nunca se dobrou. Por quê? O que sustenta José e meus irmãos? Foi pior do que o Covid, não foi não? O que sustenta a sua vida em tempos de pandemia? A vacina que você vai tomar. É isso? São as máscaras que nós colocamos no rosto. O que sustenta as nossas vidas em tempo de pandemia? O isolamento? O que sustenta a fé evangélica em tempos de pandemia, povo de Deus? Eu diria, meus irmãos, que nada do que nós fazemos pode sustentar a nossa fé. Nada. A única coisa que sustenta a nossa fé é aquilo que Ele já fez por nós na cruz, no Calvário. E o texto bíblico diz que eu não preciso andar mendigando, eu não preciso andar chorando, eu não preciso fazer, meus irmãos, votos incumpríveis, que eu não posso cumprir. Por quê? Porque eu já sei quem eu sou e o que Ele tem me dado. Em Cristo, o apóstolo Paulo acaba de dizer, foi-me dado não uma, não duas e não três bênçãos, e dinheiro. Meus irmãos, a minha maior querela ou luta com a teologia da prosperidade não é porque ela pede dinheiro, não é porque esses pregadores pedem dinheiro, é porque eles pedem, aliás, eles estão oferecendo pouco demais. O que hoje Jesus te dá é maior do que o dinheiro, a barganha pode dar. O que Jesus pede de ti não é o teu dinheiro, e eles não entendem que Jesus está pedindo é tudo da sua vida, porque o que Ele tem para ti é simplesmente tudo. Ele já te deu todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. E não são bênçãos que o Covid pode levar. Não são bênçãos que a traça e a ferrugem corrói e que o ladrão vem e tira. São bênçãos carregadas na nossa identidade como filhos de Deus, adotados pelo poder soberano do nosso Pai. E Paulo vai dizer isso, que depois dessas bênçãos que Ele nos deu, Ele coloca diante de nós o nome dessas bênçãos. E Ele diz, a primeira, que Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Meus irmãos, isso aqui eu não tenho nem condição de explicar.
está mais além do que o nosso entendimento, amém? Pelo menos do meu, né, que sou matuto, sou lá do interior, não tenho, eu prego aqui a força mesmo, mas não sei não. Povo de Deus, o que eu sei é que antes de eu nascer, Cristo era o escolhido de Deus para me trazer salvação. E que quando eu andava na minha fé hipócrita, que eu nasci na igreja, mas não tinha nascido de novo, andava por debaixo dos bancos da igreja, brincando de carrinho, não querendo ir para a escola bíblica dominical, fugindo de ir para um culto de quarta-feira com a minha mãe, mas na verdade, meus irmãos, Ele é aquele que quando sai para buscar a ovelha perdida, Ele sempre encontra, aleluia. Ele é aquele que quando vai buscar a moeda, ele começa logo ajeitando todas as coisas, começa logo limpando tudo, e depois só está eu, você. Ele me escolheu, Ele te elegeu em Cristo Jesus. Então se você hoje, dissesse, pastor, eu preciso ir para um psicólogo, preciso fazer uma terapia, eu lhe diria o seguinte, a primeira coisa, antes de qualquer terapia, entenda logo quem você é em Cristo. Porque quando o psicólogo chegar e perguntar para você, quem é você neste tempo? Ora, o que é que eu vou dizer? Eu imagino a pessoa me perguntando para mim, quem é você? Ah, mas é porque sua identidade foi... Não, peraí. Antes de eu dizer quem eu sou, deixa eu logo dizer logo o que foi que Ele fez na minha vida. Ele me escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Não há nada que o mundo faça para tirar essa escolha, porque esta escolha já foi anterior ao mundo existir. O mundo pode se acabar, Brasília pode entrar em ruína, a ONU pode falir. Meus irmãos, o mundo anticristo pode reinar. Eu fui marcado por este Deus e é com este Deus que eu vou viver na eternidade. E isso aqui acabou essa conversa. Esta graça me alcançou. Ele diz que essas bênçãos estão em Cristo e nos predestinou. Ele deu um destino para mim, assim como um barco ou como um ônibus que sai numa rota, eu tenho um destino, eu tenho a hora de chegada e a hora de desfrutar daquilo que o Senhor tem. Porque depois que eu chegar lá com Ele, a eternidade é só desfrutar da presença de Deus. Paulo vai dizer então, e a maior bênção de todas, ele diz o seguinte, nos predestinou segundo a boa determinação da sua vontade para sermos filhos adotivos, por adoção. Irmãos, isso aqui é tremendo demais. Por que filhos por adoção? Porque o último grau de intimidade que alguém pode ter com Deus é aquele mesmo que o pai tem com o filho, a filiação. E Deus só tem um filho unigênito. Amém? Quem é? É Cristo. Mas aí o pai e o filho, para transbordar de amor e comunhão, assim como se eu fosse encher agora essa taça com o restante dessa água, ia se derramar por aqui, porque a taça não comporta tanta água. Assim o coração amoroso do pai transbordou no filho, e esta graça chegou até nós. Aonde a graça chega, novos filhos são acrescentados no seio da intimidade do pai. Só que não é qualquer pessoa. Entenda que eu e você, sem essa graça, nós somos criminosos que estão fugindo da presença de Deus. Assim que Adão pecou, lá no Jardim das Delícias, qual foi a primeira reação de Adão quando ele ouviu a voz de Deus? Qual foi? Ele foge da presença de Deus. Porque o pecado nos dará esse afastamento total da presença do Senhor, e quem se mantém rebelde contra Jesus, ele continua tanto fugindo, como a ira de Deus vai procurá-lo na hora certa e vai encontrá-lo, ela permanece sobre ele. Então entenda, a graça de Deus não é uma pessoa encontrando um mendigo, um coitadinho, e aí agasalha ele, chama ele para casa, banha, dá comida, e ele então faz uma boa ação, não. A graça de Deus é que mesmo Judas, vindo para prender Jesus, para entregá-lo à turba, quando ele chega diante de Cristo, como é que Jesus chama Judas? Amigo. E ali ele não está sendo irônico. Jesus não precisava mentir, ele não peca. Quando ele diz amigo, ele está se derramando em graça.
todos os dias, eu e você, somos como Judas, que vamos traí-lo pelo sexo, pelo poder e pelo dinheiro, pelos prazeres desta terra. Mas o Senhor continua dizendo, amigo, abre a tua mente, olha para quem eu sou, olha o que é que tu vai fazer. E se você, mesmo diante das traições, você se prostra e diz, não, agora parou, eu não vou mais te trair, eu vou te amar eternamente. A graça transbordou sobre a sua vida. De criminoso e traidor, você agora é filho amado do Pai. Isto é graça. Graça que transforma o traidor em melhor amigo, em filho amado do Pai. Porque esta é a grande troca, né? Quando Jesus está sendo julgado, Pilatos chega na cena e diz, aqui está um criminoso que eu preciso soltar alguém hoje. O nome do homem como era? Bar-Rabás, do aramaico, filho do pai. Né? O Aba e o Bar, né? Junto falam Barrabás, um filho do pai. Só que quem é Jesus? O Filho unigênito do Pai. A vida, o inocente, vai dar a vida para que o traidor seja livre e ele morra em nosso lugar. Eu e tu. E por favor, se você veio para um culto desse para não ser confrontado pela palavra de Deus, você veio no lugar errado. Lugar de charlar e fazer besteira na festa. Aqui é para ouvir a verdade. Eu e você tínhamos a natureza do Barrabás, mas pela graça somos libertos. Hoje somos filhos do Pai, mas na condição de amados por este Pai. Isto é a mais profunda verdade. E como foi que tudo isso aqui aconteceu? Versículo 13, meus irmãos, vai dizer o seguinte: nele também vós, tendo ouvido a palavra da verdade. Tem alguém aqui entre nós que odiava e detestava crente? Tem? Alguém assim que não entenda, que acaso a pessoa não nasceu na fé, ela não gosta mesmo dos crentes não, é a cor mais normal do mundo. Não é isso? Tem alguém que já foi assim? Você tem vergonha, mas obrigado, ó, uma pessoa honesta aqui entre nós agora, viu? Ah, desculpe meu coronel, me perdoe, viu? Coronel. Aí veja bem, vamos imaginar aqui o coronel odiava crente. Mas veja bem, nele também vós tendo ouvido Ele foi um dia para um culto. E o pregador, parecia que tudo que ele falava, só falava para ele. Os louvores do culto, parecia que o povo cantava só para o coração dele. Tudo que era feito, pronunciado, tudo que era louvado e dito, o coração dele parecia que ia pegando uma martelada, até que a rocha, o coração empedernido, endurecido, que não chorava, ele se quebrantou. E o que ele mais queria era vir à frente e entregar a vida ao Salvador. E quando o pregador chamou, ele nem soube como, mas ele só sabia que estava aqui dizendo, eu quero entregar minha vida ao Senhor Jesus. Por isso Paulo diz, nele também nele tendo crido, ouvido o evangelho da verdade. Quando é que eu e você tomamos posses das todas as bênçãos celestiais em Cristo? Quando nós cremos no evangelho da verdade. Por isso é importante, meus irmãos, falarmos a verdade, esta palavra, porque só haverá libertação se a pessoa ouvir o evangelho da verdade. Um grande amigo, testemunho de Jeová, estudando comigo no primeiro ano, nós conversávamos e ele acreditava que o Espírito Santo não é uma pessoa, né? Não é Deus que tem personalidade. Ele acreditava que o Espírito Santo era apenas uma força. E um dia nós conversando e eu disse, não tem como você chegar à comunhão com o Espírito Santo. Ele disse, mas por quê? Eu disse, porque você não acredita que ele possa falar com você. O Espírito Santo para ti é como uma dor de dente, é como um vento somente. E ele disse, não, mas eu tento. Eu disse, não. Você precisa primeiramente logo crer, porque eu creio para me entender todas as coisas. Eu não procuro compreender para depois eu crer. Ele continua do mesmo jeito, do mesmo jeitinho. Um amigo meu, católico, da mesma turma, conversando comigo e disse... ele falou assim, por que os evangélicos têm essa ideia de que eles não vão para o inferno? Eu digo, mas é lógico,
Não está escrito que João disse, filhinhos, eu vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna. Ora, a vida eterna só pode ser sua eterna. Se ela se desmanchar, não é mais outra coisa. Ele disse, não, mas e eu? Eu disse, não. É porque o teu sistema não te dá certezas como o meu me dá. Amém? Aí ele falou, mas eu disse, claro. Povo de Deus. O evangelho da verdade. E o que é a verdade? É a descrição perfeita da realidade. Se eu digo, essa garrafa tem 2 tampas, é mentira. Por quê? Porque a realidade prova que ela tem só uma. Quem é a perfeição, ou a perfeita descrição de toda a realidade? Quem é? É Cristo. Por isso ele disse, eu sou o caminho e a verdade. Quando eu olho para Cristo, eu não vejo mentira, eu vejo a verdade diante dos meus olhos. E se ele abriu a boca e disse que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, tendo nele vós crido, ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, a única coisa que eu posso entender é que eu agora sou salvo pelo poder da palavra de Deus. Então, para chegarmos para o final dos versos, veja comigo, por favor, essa expressão agora. E tendo crido, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Por quê? Porque é impossível existir um cristão que não tenha o Espírito Santo. Você entendeu? Se você abre a boca e diz, sou cristão, você é obrigado por necessidade real de ter o Espírito Santo. Você crê nisso ou não? Abra comigo sua Bíblia em Romanos 8 e 9. Você já encontrou? Não, quarta viva é lugar de pessoa ligeira na Bíblia. Bora, povo de Deus. Romanos 8 e 9. Que diz assim, ó, o próprio... Não, peraí. Ali, ó. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então não tem para onde fugir. Não existe um cristão que nasceu de novo que não tenha o Espírito Santo. E agora nós chegamos para o final. Por quê? Porque o Espírito é a garantia da nossa herança. Se eu preciso de dinheiro, vou pegar aqui o coronel, porque eu sei que ele tem dinheiro, não é? Eu digo, coronel Pedro, nosso pastor Pedro, preciso de R$2.000. Então eu pego o meu carro, que talvez valha mais do que dormir um pouquinho, aí eu digo, está aqui a chave do meu carro como penhor. É a garantia de que você não vai sair perdendo, amém? Muito bem. Gente boa, quando o Senhor, entenda que isso aqui é tremendo demais, a salvação já foi paga total e completamente na cruz. Mas para acabar com a minha incredulidade, porque às vezes eu posso pensar que ele não vai voltar, eu posso olhar para a vida e dizer, não, está muito insossa, estou desfalecendo, vou morrer, o mundo não tem mais sentido, mesmo eu sabendo que tudo já foi pago na cruz. Ele não precisava, mas ele ainda deixou o Espírito Santo como penhor, garantia de que ele vai voltar e de que eu sou dele. Meus irmãos, não existe aqui defeito, raciocínio errado, ato falho, é tão perfeito que a única coisa que nós temos que fazer é desfrutar deste relacionamento perfeito que o Espírito Santo quer ter conosco, porque ele é a garantia da nossa herança, ele é a garantia. Irmãos, isso aqui tem que mudar as nossas vidas, por quê? Porque agora que entra o ponto. O que eu preciso para viver uma vida de ânimo? 3 aplicações e eu encerro. O que nós estamos de fato vivendo é que nós esquecemos para onde nós verdadeiramente devemos olhar. Eu não posso entender Deus a partir das coisas. Eu não posso, entenda, eu não posso nem olhar Deus a partir das bênçãos materiais. Porque eu lhe pergunto, me diga uma coisa aqui. Quem nesta semana não cometeu um pecado? Quer seja por omissão ou por comissão? Né? Eu cometi um bocado, já estou aqui pedindo perdão, Senhor, guardai da minha alma. Mas entenda,
Se fosse pelas bênçãos de Deus que chega a você materialmente, que é sinal da bênção de Deus, então, meus irmãos, o Bill Gates, o Jeff Bezos, né, são os homens mais ricos do mundo, estava tudo bem com eles. Mas não é. Mas sim algo espiritual que acontece em nossas vidas. E é isso então que Paulo quis mostrar para esses irmãos. O que é que anima a tua fé nesses últimos dias? O que é que faz você levantar da cama? O que é que de fato faz você enfrentar o sofrimento e dizer, não abro mão de Jesus, não me afasto dele, pode vir o que vier, eu estou com Cristo. A primeira coisa que eu quero que você entenda é a sensação de que você pertence exclusivamente a Cristo, amém? Abra comigo Romanos, por favor. Romanos 14. Romanos 14, versículo 7 e 8. Entenda, porque nenhum de vós vive para si, e nenhum de nós morre para si. Pois se vivemos, para o Senhor vivemos. E se morremos, para quem nós morremos? Para o Senhor morremos. Aí Paulo finaliza e arremata de modo, quer vivamos ou morramos, nós somos de quem? Do Senhor. Aleluia. A sensação de que eu pertenço a Cristo. Eleito segundo, meus irmãos, a sua vontade. Antes da fundação do mundo, predestinado para ser filho dele. E agora eu sou filho dele. Eu provo que eu sou filho pelo relacionamento que eu tenho com o Pai. A garantia dessa presença de Deus em minha vida é o próprio Espírito Santo, que me garante, que testifica em meu coração que eu pertenço a Cristo. Agora eu olho para a vida, quer eu viva, quer eu morra, quer eu faça qualquer coisa, eu faço para a glória do grande Deus. A minha vida não é mais dirigida segundo as pautas do governo, segundo as pautas da esquerda, segundo as pautas da sociedade, segundo aquilo que se diz na mídia, as fake news. Não, eu vivo pelo Evangelho, que é a boa nova da graça de Deus. Isso faz toda a diferença na minha vida. Não é a fake news do mundo, de Satanás, que controla o meu viver. É a verdade do Evangelho. É a identidade mais profunda que há em meu coração. Em segundo lugar, então, a primeira foi a sensação real de pertencimento. E em segundo lugar, meus irmãos, nada fortalece mais nossa fé do que nós verdadeiramente nos alimentarmos, desfrutar da palavra de Deus. Eu gosto de contar essa experiência porque ela é muito real. Eu me lembro, meus irmãos, do Sóstenes, eu chegar para o Sóstenes, vamos almoçar? Mas o papai, não pai, estou com fome não. Aí ele foi na geladeira, tomou um todinho, pegou um pouquinho de xilito, 2 creme crack, um pirulito, e encheu o bucho. O Sóstenes disse para mim que não estava com fome, né? Mas foi lá na geladeira e encheu o bucho de bagulho, não é isso? Eu vejo e eu sinto. Os enfraquecidos desse momento são aqueles que só enchem o bucho de bagulho. Fica no todinho da internet, pregação rala é como chupar pirulito. Meus irmãos, nós precisamos é do essencial. E o essencial é a palavra de Deus. O essencial é a verdade do Evangelho. Porque quando nós nos alimentamos da verdade, meus irmãos, não existe nada que nos demova, nada que nos arranque das convicções que nós temos em Cristo. E por último, eu me lembro e eu finalizo essa minha história aqui, e depois leio só um poema para nós. Eu me lembro, meus irmãos, que eu nunca havia comido algodão doce. Vocês não sabem o que é uma criança do interior ir para o parque pela primeira vez, né? Vocês não são do interior? Mas lá no interior, uma vez por ano ia o parque. E o parque, meus irmãos, eu tinha 8 anos de idade, nunca tinha comido um algodão doce. Eu corri para lá e vi aquela senhora com um algodão doce bem grandão assim, né? Eu digo, eu morrendo de fome, rapaz. Eu disse, pronto, vou comer um bicho daquele acolá e enche meu bucho. Corri até lá em casa, meu pai me deu um dinheirinho, que eu não me lembro agora se era 25 centavos algodão doce. Corri até lá e disse, me dê esse negócio aí. Irmão, quando ela me deu,
que eu peguei assim a murchão, assim, ó, que eu botei na boca, se desmanchou-se. Tudo dessa vida, tudo, experiência de sexo, poder, dinheiro, status, casa, carro, paletó, gravata, ministério, tudo é um algodão doce que se desfaz. Só Cristo é a realidade que permanece. A alegria de servir a Cristo nunca se acaba. A alegria de estar no Evangelho nunca se acaba. Entrará Covid-19, o 20, o 21, pode ser daqui até a eternidade. Só de Covid, eu estando com Cristo, nunca essa alegria se acaba do meu coração. Porque ela não depende do meu viver, e sim da fidelidade do grande Rei que disse: eu te amo, eu estou contigo, tu és meu, eu te escolhi. Esta é a mais pura verdade. Com Cristo, meus irmãos. Eu finalizo com você lendo um poema, meus irmãos, que eu cantei com a minha mãezinha lá em Camusim, e eu quero ler aqui para vocês. Eu finalizo, eu lhe garanto, depois desse aqui, só daqui 2 anos agora. Meus irmãos, esse poema se diz: com Cristo é céu, que diz assim: depois que Cristo me salvou, em céu o mundo se tornou. Até no meio do sofrer, é céu a Cristo conhecer. Para mim, muito longe estava o céu, mas quando Cristo me valeu, feliz senti meu coração entrar no céu da retidão. Bem pouco importa eu ir morar em alto monte, à beira-mar, em casa ou gruta, boa ou ruim, com Cristo aí é céu para mim. Oh, aleluia, sim, é céu. Fluir perdão que concedeu, em terra ou mar, seja onde for, é céu andar com o Senhor. Com Cristo é céu. Estas são as verdades que fortalecem o nosso coração. Aquele que se achava fraco, hoje pode bradar na vitória de que com Cristo é céu. Amém, meus irmãos? Que Deus em Cristo nos abençoe.